Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Meu nome é Rose. Estou aqui essa manhã para trazer uma palavra para a sua vida, uma palavra vinda de Deus. E a palavra que eu tenho hoje está em Tiago, né? Eu vou ler para você, tá certo? Então acompanha. Está no livro de Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 2, que diz bem assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Sabe, queridos, quando a Bíblia diz que nós devemos estar felizes em passar por provações, né? Ela quer nos dizer que nós devemos pensar que a provação, né? As provações, elas não são fáceis de passar, lógico, mas que nós devemos ficar felizes, porque essas provações é que vão produzir em nós amadurecimento, fortalezas, vão construir em nós estruturas para nós enfrentarmos, né, toda diversidade e produzir em nós a paciência para que nós sejamos perfeitos, né? Quando a Bíblia diz perfeito, não é alguém que não tem defeito, mas é alguém que está maduro, né? Que tem maturidade. A palavra perfeito, ela vem, né, do grego e significa uma pessoa madura. E é isso o que as provações produzem em nós. Então, quando, querido, você estiver passando por uma situação difícil, não pergunte a Deus por que você está passando. Não questione, né? Não se desespere. Porque as provações, elas virão. Mas em Cristo, nós somos mais que vencedores. Nós não podemos ser vencidos por situações difíceis, porque nós temos a fé. E a nossa fé, é o que pode mover montanhas. Amém? Então, nenhuma situação difícil pode te parar. Ao contrário, você tem que aprender com ela. Amém? Não estou dizendo que Deus manda situações difíceis para nós, mas Jesus disse que nós teríamos aflições, né? Mas nós deveríamos ter bom ânimo em meio às aflições. Então, se você está passando por algum momento difícil, por alguma provação, porque você está andando na palavra, sabe, queridos, que muitas vezes nós achamos, se eu estou passando por esse momento difícil, será que eu estou em pecado? Mas nem sempre, querido. Situações difíceis vêm porque nós estamos em pecado. Ao contrário, muitas vezes nós estamos em obediência e por isso vêm as provações, para nos tirar do foco, né? Para nos desestabilizar. Muitas vezes Satanás, né, lança coisas em nossa mente para nos tirar do foco, para nos tirar o ânimo. Sabe, queridos, mas fica com essa palavra que está em Tiago. Fica alegre em meio às provações. Começa a dar louvor a Deus, graças a Deus. Agradece ao Senhor. Não porque você está passando por um momento difícil, mas agradece ao Senhor pela fidelidade dele na sua vida. Amém? Então eu vou continuar. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em roxo, ser-lhe-á dada. Então, qual a atitude que nós devemos ter quando nós estamos passando por um momento difícil? É pedir instruções a Deus, pedir sabedoria ao Senhor, e Ele vai nos conceder para que nós possamos resolver aquela situação. Porque muitas vezes, querido,
Não é Deus que vai resolver, mas nós que precisamos resolver, porque nós já temos a sabedoria de Deus em nós, o Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas. A Bíblia diz: a unção do Santo está sobre vós. Então você tem a unção que te fará resolver aquilo que você precisa resolver. Amém? Então eu vou continuar lendo aqui no versículo 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, a formosura e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Preste atenção nessa parte, querido. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, querido, muitas vezes nós, como eu disse, nós podemos passar por provações por estar em obediência à palavra. Você lembra da parábola do semeador? Pessoas que recebem a palavra, retêm a palavra e vêm as perseguições, vêm os problemas e elas se escandalizam, né? Na parábola do semeador fala sobre isso. Então, muitas vezes nós podemos estar em obediência à palavra, né? Recebendo a palavra. Mas por não termos, como a Bíblia diz, a pessoa que está assim e não tem raiz em si mesma, ou seja, ela não está fundada, né, num sólido alicerce, que é Jesus Cristo, se vier as perseguições, se vier os problemas, ela se ofende, se escandaliza e desiste de viver sob a palavra. Né? Que isso não aconteça conosco, querido, que nós não desistamos em meio às consequências da vida, em meio aos problemas, às aflições que virão. Muitas vezes também nós podemos estar passando por problemas por escolhas nossas, como a Bíblia acabou de dizer aqui, pela concupiscência, né, dos olhos, né, a soberba da vida. Então, que nós tenhamos cuidado e possamos viver uma vida no Espírito, para que as tentações não nos derrubem, não nos levem para um caminho longe de Deus. Então, é isso o que Tiago está querendo dizer, que Deus ele não tenta ninguém, ele não prova, ele não manda tentações. Né? As tentações elas vêm dessas duas formas, porque você está em obediência à palavra, ou então porque você fez alguma atitude errada, você teve alguma atitude errada de concupiscência, como Tiago diz aqui, né? Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E o que vai nos proteger disso, né? De sermos tentados pela nossa concupiscência? É uma vida no Espírito, andando em amor, uma vida andando na palavra, fixados na palavra, né? Lógico, você vai passar por momentos difíceis, mas você não vai se escandalizar, você não vai desistir, porque você sabe de onde vem a sua força, que é do Senhor. Amém. E para concluir, ele diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem mudança de variação. Aquilo que Deus falou ao seu respeito, querido, não mudou.
As promessas de Deus ao seu respeito não mudaram. Deus, ele não muda, como diz a Bíblia. Ele permanece o mesmo. Então não mude. Muitas vezes nós é quem mudamos. Desistimos, nos desanimamos, achamos que não vai acontecer. Querido, mas vai acontecer. Tudo que é bom vem de Deus e Ele tem o melhor para a sua vida. Então persevera, tem paciência, continua firme no seu propósito, porque no tempo de Deus vai acontecer, porque Deus é fiel e Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém. Que você seja abençoado na prática dessa palavra. Agradeço a você que ouviu esse vídeo até agora. Amém. Eu creio que essa palavra será como um refrigério para a sua vida. Será fortaleza para você. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Tenha um bom dia.